Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o tema de hoje é sobre triângulos amorosos. Nós vamos ver os pensamentos, sentimentos e intenções da pessoa que você vai mentalizar em relação a você, a outra pessoa e também as possíveis atitudes no futuro próximo. Para isso temos duas opções, a opção 1 com essa carta da criação da luz e a opção 2 com a carta das vidas passadas. Vou colocar elas pertinho. Se concentre, escolha que chamar mais a sua atenção e vamos para a sua opção. Opção 1, para você que se conectou aqui com a carta da criação da luz, mentalizem a situação triangular de vocês. E primeiro eu vou olhar, como eu gosto de começar sempre, com as energias das relações. Primeiro eu vou olhar a energia da relação de vocês com a pessoa que está envolvida com duas e dessa pessoa com a oficial ou a outra pessoa aí da vida dela. Qual a energia da relação, da sua relação com essa pessoa? Qual a energia da sua relação com essa pessoa? Opa! Sacerdotisa virou ali. A estrela. E qual a energia da relação da pessoa que está envolvida com duas, com a oficial, essa outra pessoa aí? Qual a energia da relação, melhor colocar assim, né? Já que eu comecei aqui falando da sua relação, e eu não sei qual é a sua parte, se você é oficial, se você é a outra ou não, eu vou falar. Qual a energia da relação que vocês, da pessoa que você está mentalizando com a outra pessoa, da vida dele ou dela? Vamos lá. Qual a energia da relação da pessoa que você está mentalizando com a outra pessoa? O louco. Qual a energia da sua relação com essa pessoa? Força. As de espadas. Sete de paus. Mais uma. E a morte. E a relação dessa pessoa que você está mentalizando com a outra pessoa que ela tem. Qual é a energia da relação da pessoa que você está mentalizando com a outra pessoa da vida dela? Pagem de espadas. A carta caiu aqui. 6 de copas. As cartas. 3 de copas. E o diabo. E aqui o 9 de copas. Ok, então vamos começar com a sua relação, a energia da sua relação com essa pessoa aí, né? A relação de vocês é uma relação de destino, né? Aqui com essa carta da estrela.
mas não necessariamente que quer dizer que vocês vão ficar juntos pro resto da vida e ser felizes por todo sempre, não é isso. É que é uma relação que tem uma conexão espiritual forte, né? Uma relação de outras vidas e que era para vocês passarem, né? Vocês estavam destinados a passar por isso que vocês estão enfrentando agora, inclusive nesse triângulo. E é uma relação que, principalmente no momento, está trazendo uma energia de cura muito forte em relação às resistências de cada um, sobre aceitar a verdade, ter clareza da própria verdade e por medo, às vezes, de finalizar ciclos, medo de perder aqui, medo de mudança, faz com que vocês gerem impedimentos, coloquem bloqueios e até às vezes fingem que não podem ver certas situações, né? A própria verdade aqui, com medo de encerrar ciclos, né? Com medo de estar errados, com medo de colocar ponto final e também de se permitir mudar, né? De sair de uma zona de conforto, de uma situação, mas principalmente de mudar e transformar quem você realmente é e essas resistências aqui por esse medo que vocês trazem, gera bastante resistência, tá? E aí, nesse momento, com essa estrela que a espiritualidade está ajudando vocês a vencerem essa barreira, a superarem esses limites que vocês se colocam e refletem na conexão e se permitirem mudar para um novo ciclo mais próspero aqui. E qual a energia da relação dessa pessoa com a outra, né? Aqui é uma energia de novos inícios, né? A vida no momento tá aí influenciando, tentando ajudar essas pessoas para que elas tenham confiança nelas mesmas, porque elas trazem um padrão muito forte aqui de desconfiança, de descrenças, de uma conversa interna negativa aqui, não confiando no seu próprio valor, que podem vir lá desde a infância, né? De insegurança e às vezes até com a própria vida, da forma com que elas foram criadas ou com que elas conviveram ali no processo de crescimento delas, de convívio, fez com que elas criassem resistências, né? Como se antes fossem pessoas livres, mas com que elas passaram, com as interações sociais aqui, da forma como que foram criadas, elas acabaram se fechando de acordo com crenças, tradições e próprios valores que elas foram sendo influenciadas desde muito pequenas, né? Que geraram conflitos e desconfianças e fizeram com que elas se fechassem. E agora a vida está ajudando essas pessoas aqui a resgatar, né, a curar a criança interior, para resgatar a própria beleza, a própria leveza aqui, para beleza e leveza, para que elas consigam se libertar e ter confiança de se libertar dessas amarras aqui que elas mesmas se colocam, tá? Por castrações, medos, inseguranças e para alguns, como eu disse, até de coisas ali da forma e da maneira com que elas foram criadas, se permitindo experienciar uma nova essência delas mesmas, sendo mais felizes com quem realmente são, se permitindo celebrar coisas novas e viver novos ciclos e também aqui de não ter medo de seguir o que a alma delas realmente quer, o que realmente faz bem, o que realmente traz alegria para elas. Podem ser pessoas que trazem um processo de castração muito forte aqui, principalmente em relação a se permitir demonstrar alegria, demonstrar ser feliz aqui, de celebrar na vida. Agora eu vou tirar aqui os pensamentos, sentimentos e intenções, primeiramente dessa pessoa, em relação a você. Então mentalizem ele ou ela e vamos ver aqui. Como estão os pensamentos dessa pessoa em relação a você? Nove de ouros. O Rei de Copas. Para alguns, essa pessoa pode ter filhos, né? Aqui é a carta da morte.
7 de copas. E o 8 de espadas. Agora, os sentimentos. Como estão os sentimentos dessa pessoa em relação a você? Essas cartas. As de copas. Como estão os sentimentos dele ou dela em relação a você? Quatro de copas. Como estão os sentimentos dele ou dela em relação a você? Tive que pausar aqui o vídeo, mas tinha virado, eu vou aceitar o 3 de espadas. Aqui é a estrela, o hierofante e o 3 de espadas. E agora as intenções. Lembrando que os pensamentos, sentimentos e intenções podem mudar. A gente tá olhando só aqui no momento como estão, tá bom? Como estão as intenções dessa pessoa em relação a você? O carro. Nove de paus. Aqui era 6 de paus, 9 de paus. Rainha de copas. Rainha de ouros. Muitas cartas. Quero mais uma. Oito de paus. E aqui a temperança no fundo do deck. Temperança, o imperador, o diabo, o 8 de ouros e o 2 de ouros. Aqui. Como estão os pensamentos dessa pessoa em relação a você? Eu vejo que essa pessoa tá bem assim mesmo, tá? Ela tá buscando uma luz aqui do que realmente quer fazer, porque essa pessoa ainda tá naquela parte da confusão, ela não sabe muito bem o que fazer, e isso pode estar dando até dor de cabeça para essa pessoa, tá? É uma pessoa que tá pensando bastante. Nos pensamentos aqui, essa pessoa ela quer ter um sucesso com você, essa pessoa te reconhece, reconhece que você faz bem a ela, reconhece que ela tem sentimentos por você, tá? Ela já consegue reconhecer e perceber isso, né? Então, pelo menos sobre isso, ela já tem uma clareza. Mas ela sabe que para estar com você, para ela conseguir ter sucesso aí na parte emocional em relação à conexão de vocês, né? Ela teria que finalizar algo, ela teria que deixar algo para trás, que precisaria editar, colocar um final ali mesmo na vida dela, e pensar nisso traz dor de cabeça. Essa pessoa, ela é insegura a fazer isso, ela reconhece, quer ter sucesso, quer avançar, tem sentimentos por você, mas com Rei de Copas são sentimentos que já são intensos, porém essa pessoa não expõe, né? É uma pessoa que guarda mais para ela, até mesmo porque ela sabe que precisaria colocar um fim aqui há algo que ela já tem aí, esse outro relacionamento, principalmente se essa pessoa tiver filho, tá? Ela sabe que precisaria, ou filhos, ela sabe que precisaria colocar um fim nessa relação aí com a outra pessoa, né? E isso faria com que ela tivesse que sair de casa,
ou às vezes se afastar dos filhos. Se não for filhos, é a responsabilidade, é a estrutura em si, tá? Então ela fica aqui na dúvida, pensando nas possibilidades, inclusive está pensando bastante, tá? E como eu disse, para alguns pode estar dando até dor de cabeça nela de tanto que ela está pensando. Ela quer, mas sabe que precisaria de colocar um fim e por isso fica com insegurança, fica com medo. E como a gente viu lá na energia, né, até mesmo da relação de vocês, tem uma questão aqui de ter medo de finalizar ciclos, colocar pontos finais, e essa pessoa tá vendo isso bastante nesse momento na conexão de vocês. E aqui nos sentimentos, essa pessoa tem sentimentos, como eu disse, tá? São sentimentos reais, são sentimentos ali que faz com que ela se sinta ali naquela sensação de início de namoro, de paquera ali, a sensação do primeiro beijo, de querer avançar, querer ter sucesso nessa conexão, mas já com sentimentos que já estão ali imersos nela, né? Já estão ficando intensos aqui, ainda mais para aqueles que já têm um relacionamento há algum tempo com essa pessoa, é um sentimento que persiste ali nela, né? Mas, mais uma vez, até nos sentimentos, ela fica ali ponderando, refletindo bastante sobre isso que você faz ela sentir, sobre essa sensação aqui de ser a pessoa certa, né? De ser uma grande oportunidade, de ser reconhecido, ter um sucesso na vida amorosa, que a conexão, essa pessoa sente, tá? A conexão forte entre vocês, vê que você poderia ser a pessoa certa, que ela poderia ser feliz ao seu lado, né? Que poderia até ter um compromisso com você, ter um relacionamento real, um relacionamento aqui sólido, que vocês poderiam ser felizes assim, porque você faz bem, essa pessoa gostaria de viver isso. Mas por conta desse outro compromisso, tá? E também por questões de crenças morais, tradições, castrações bastante fortes que ela tem nesse outro relacionamento com essa outra pessoa, como a gente viu lá na energia, e por medo de perder, né, às vezes a dependência, codependência emocional nessa relação, às vezes até alguma dependência ali material, né, financeira, a estrutura que eles têm, né? Então, por esse medo dessa pessoa ainda ter apego em relação a essa outra situação aí, ela fica com medo de finalizar, né? Isso causa medo, causa dor aqui. Então, ela gostaria de pensar, mas aí ela fica com medo. É como se realmente aqui levantasse todas as bandeirinhas vermelhas para ela, e aí é como se fosse sinal de perigo ali, e aí essa pessoa se fechasse novamente, tá? E aí ela fica numa sensação de insatisfação, de tédio, sem saber o que fazer, e acaba não fazendo nada, mesmo querendo, porque ela acha ali que por conta dessa outra coisa que ela se sente presa, né? Entre aspas aqui, ela iria sofrer, ela teria que finalizar, e pelo menos no momento ela não se sente pronta para fazer isso. E aqui nas intenções dessa pessoa, tá com uma intenção de avançar na relação de vocês, mais uma vez uma carta que fala que ela quer ter vitória com você, né? Ela quer deixar as coisas fluírem, quer que as coisas avancem, ela quer aqui firmar uma parceria com você, né? Que fala conhecendo os pais, ela gostaria até mesmo de ter um próximo passo com você, mas tem duas rainhas aqui, né? Rainha de copas e a rainha de ouros aqui, né? Que seria a pessoa fixa, né? A pessoa ali com quem ela tem um compromisso mais sério. E aqui mostra que você dá muito carinho para essa pessoa e ela sente todo esse carinho, todo esse sentimento que você entrega. É como se você realmente estivesse entregando o coração para essa pessoa, né? E aqui essa outra pessoa, essa outra relação realmente, aqui fala mãe solteira, ela realmente pode ter filhos com essa outra pessoa, tá? Mas também até aquela parte ali de uma rotina, né? Aqui fala, tem um dia divertido, né? Pode ser alguém ali que faz coisas para essa pessoa, ajuda ela ali no dia a dia, com quem ela já se familiarizou, com quem ela já criou uma rotina. Então é por isso que ela tem esse apego e o medo de soltar, tá? Então é como se essa pessoa quisesse avançar na sua direção, mas ainda estivesse ali um pouco na defensiva, tá? Parando um pouco esse impulso de agir na sua direção, porque ela ainda tá presa aqui nessa situação, ela não sabe o que escolher, tá? Ela gostaria de ter seus sentimentos, mas ela também gosta
desse cuidado, né, que essa outra pessoa oferece, que esse zelo, o cuidado, essa rotina que eles possuem, a estrutura, né? E se tem filhos, por conta dos filhos também, porque pode achar que essa outra pessoa é uma boa mãe ou um bom pai, né? Então é como se essa pessoa quisesse que as coisas fluíssem aqui, né? Se vocês estão distantes, se a pessoa quer se comunicar com você, quer agir na sua direção, até mesmo para quem tem distância geográfica. Mas aqui fala um salto de fé, né? Essa pessoa quer avançar, quer se jogar na sua direção, mas ela ainda não consegue, ela ainda tá ali na defensiva, mas ela quer, tá? Só que por conta dessa circunstância, por conta da rotina ali e do apego, ela ainda não consegue fazer isso. Mas pelo menos clareza, essa pessoa que tem, tá? Ela tá ali insegura, tá ponderando do que fazer ou não, mas pelo menos ela já sabe que gosta de você, que gostaria ali de ir na sua direção, né? Então, pelo menos isso aqui já é um ponto positivo. E aqui no fundo do deck, né, enquanto ela não se resolve, ela fica aqui tentando conciliar com essa carta da temperança aqui. E com o imperador pode até ter uma questão ali de egoísmo, né, ainda mais aqui com o diabo. É uma pessoa que no momento, mesmo que ela tenha sentimentos, reconheça o valor das duas pessoas na vida dela, ela tá focada mais nela mesma ali. Quando você oferece sentimentos e a outra pessoa oferece ali cuidado, oferece uma estrutura, uma rotina ali, né? É como se ela quisesse tudo para ela, tá? Ela tá aqui bem no imperador mesmo, querendo conquistar tudo, querendo ter tudo e com um apego bastante forte, tá? Então, e aqui apego à rotina, né? Com esse 8 de ouros. Então, aqui mais uma vez com a carta da ponderação. Não sei o que fazer, eu tô apegada aqui à minha rotina, a essa situação. Então, no momento é como se ela ficasse tentando conciliar as duas coisas, né? É como se ficasse um diabinho aqui falando pra ela aqui do que fazer. E porque ela é desconfiada, mas ela sabe que precisa finalizar algo. Mas é como se essa pessoa aqui estivesse procrastinando em ter que fazer uma escolha, uma decisão, porque ela ainda não consegue. Ela quer, tá? Mas é aquilo, pelo menos por enquanto, tá bom pra ela ali, que ela tem tudo, né? Pode ser que nesse outro relacionamento as pessoas já não tenham mais amor mesmo, já não tenham paixão. Então ela consegue isso em você, né? E com a outra pessoa ela pode ter filhos, pode ter uma estrutura. Então, mesmo que ela não tenha essa parte dos sentimentos, ela tem a parte ali material, da estrutura, da rotina, né? Então, cada um tem uma parte ali que essa pessoa gostaria de ter e no momento ela tá tentando conciliar as duas coisas para não perder nada. O que acaba sendo egoísta da parte dela, né? Agora vamos ver como essa pessoa está em relação a outra pessoa, a pessoa que você está mentalizando, como ela está em relação a essa outra pessoa. E eu sinto que essa outra pessoa aí é oficial, tá? Tem muita energia dessa outra pessoa aí ser oficial mesmo na vida dela. Como estão os pensamentos da pessoa que você está mentalizando em relação a essa outra pessoa aí que ela tem? Como estão os pensamentos? É o 8 de espadas de novo. Seis de copas. Deixa eu ver se é 6 mesmo. 6. Como são os pensamentos? 6 de ouros. A força e o diabo. Nossa, quanta castração aqui. É por isso que é bom olhar as energias das relações, né? Na energia da relação dessas pessoas aqui já mostrava que tem um grande processo de castração entre elas. E olha aqui, força com o diabo é muita, muita castração, tá?
E isso acaba ficando tóxico. Às vezes a pessoa tem ali muito sentimento reprimido, guardado, e acaba intoxicando a pessoa mesmo. Agora os sentimentos. Como estão os sentimentos da pessoa que você está mentalizando em relação a essa outra pessoa que ela tem? Seis de espadas, 9 de espadas, o sol, dez de paus e a roda da fortuna. Deixa eu ver o que vem depois da roda aqui. O pajem de copas. E o rei de paus aqui. Agora as intenções. Como estão as intenções da pessoa que você está mentalizando em relação a outra pessoa que ela tem? Olha o imperador aí. Imperador. Eu vou pegar só de cima, tá, gente? A rainha de espadas. Ai, ai. Descarta. Rei de espadas. Sacerdotisa. E o as de paus. E aqui o cavaleiro de ouros. 2 de ouros, 5 de ouros, as de espadas. Quantos ouros, né? E aqui no sentimento saiu bastante espadas. Então, vamos lá. Como estão os pensamentos dessa pessoa em relação à pessoa oficial, essa outra pessoa com quem ela tem um relacionamento? Essa pessoa também tá ali insegura, tá com medo, mas tá insatisfeita também, tá? Essa pessoa tá pensando, analisando muito. E outro fator aqui, além da estrutura, das responsabilidades e do apego que eu mencionei, o outro fator que faz com que ela permaneça aqui nessa outra situação é que ela sente um afeto por essa outra pessoa, tem uma sensação de amizade. Para alguns, essa pessoa pode ter conhecido essa outra aí quando eles eram bastante jovens, né? Para alguns até durante a infância, mas e para outros isso pode ser um relacionamento de bastante tempo. Então já criou ali uma amizade, já criou um carinho, né? E sabe que ele quer recíproco. E também porque, como eu disse, essa outra pessoa facilita a vida dela, né? Uma pessoa que dá conforto, que dá que zela por ela, que cuida, né? Pode fazer as coisas por ela, pode fazer com que ela se sinta bem ali no cotidiano, no dia a dia, fazendo coisas ali, ajudando ali de alguma forma, né? E por isso ela tem bastante apego aqui, ela tem resistência a soltar, porque ela é muito apegada. E também, fora isso, tem muita castração, tá? É uma relação, como eu disse, por tanta coisa reprimida, por tanta coisa castrada, a pessoa continua ali, né? Pensando, eu preciso ficar aqui porque eu já me comprometi. Então, ou por crenças, ou por condicionamentos, por tradição. Porque tem apego à estrutura, aos filhos, às coisas que já construíram, né? Então, resiste. Mesmo querendo sair, ela fica resistindo. E perceba, aqui nessa tiragem, né? Se a gente for olhar aqui, quantas lágrimas tem aqui? Aqui no diabo tem lágrimas, aqui nessa carta lágrimas, aqui lágrimas. Então é sempre isso, essa pessoa não tá bem, tá, o relacionamento
Eles podem não brigar muito, pode ser as pessoas ali, elas têm uma boa parceria, ambos fazem um pelo outro, uma pela outra, tá? Firmaram uma estrutura, mas no fundo elas não estão bem. Mas é como olhando pelo espelho ali, né? Se olhar para o interior, essa pessoa sabe que não tá bem, mas para os outros, para fora, ela expressa como se estivesse tudo bem, tudo ótimo, obrigada. É tipo isso aqui, né? No fundo, eu tô chorando, no fundo eu não tô bem, mas o que eu posto nas redes sociais com essa carta do influenciador é que tá tudo maravilhoso aqui, que eu tô incrível, que eu tô ótimo. Até porque é um imperador, né? É uma pessoa orgulhosa, uma pessoa teimosa, uma pessoa que não vai querer demonstrar vulnerabilidade ou que está errado ou dar o braço a torcer, né? Vai querer manter ali a estrutura e aquilo que conquistou, mesmo que no fundo não esteja bem, tá? Então essa pessoa tá resistindo ainda a continuar a insistir nessa outra situação, como eu falei, porque ainda tem um carinho, tem lembranças do que foi no passado, né? Ela tem ali coisas que essa outra pessoa facilita na vida dela, né? O conforto, a estrutura. Então tem resistência, tá? E também tem apego. Mas essa pessoa, no fundo, ela sabe que não tá bem. E aqui nos sentimentos, né? Como eu disse, muitas lágrimas, né? Essa pessoa, no fundo, ela não tá feliz, ela tá insatisfeita. Aqui com o 6 de espadas, é como se ela quisesse se curar dessas dores, do que não fez bem para ela, como se ela quisesse negar que ela tá mal e que ela quisesse fingir que tá tudo bem. Mas ela então é como se ela quisesse se curar e fazer uma transição aqui, né? E isso causa ansiedade, porque é como se mesmo que ela tentasse, mesmo que ela forçasse ali a ser alegre, a se sentir bem com essa pessoa, fosse difícil aqui com esse 10 de espadas. Ela não consegue, mesmo ela tentando, ela não consegue. E quando ela olha pelo interior, aqui, quando ela pega o espelho real ali para se entender, para se visualizar como verdadeiramente ela está, ela encontra a verdade, né? Aqui fala sobre verdade, aqui também com o sol, de encontrar essa luz aqui de que no fundo ela não está feliz. E que mesmo ela insistindo, mesmo ela tentando ser feliz, que aqui tentando mudar aqui e continuar e tentar fazer com que as coisas fossem como antes, no início, quando eles eram felizes juntos, essa pessoa não consegue, é difícil, né? E aqui também, né, mais uma coisa que remete a lágrimas, né, essa caixinha de lenços aqui, né? Então é como se quando ela ali refletisse e ela se permitisse realmente interiorizar e perceber que mesmo ela negando, no fundo ela não tá bem, no fundo tem a verdade ali, mesmo ela tentando esconder, né? Quando ela percebe que essa verdade é a verdade que ela tá infeliz, é como se ela se permitisse ali, como se ela quisesse um ombro onde chorar, né? Onde ela quisesse ali receber esse consolo, e é quando as lágrimas caem. Para alguns essa pessoa pode até chorar mesmo, tá? Quando ela pensa sobre isso aqui. Então é como se ela quisesse tentar uma mudança aqui nessa situação, mas aí ela não consegue. E isso faz com que ela fique triste, porque a gente viu essas outras questões, né, que ela traz, que fazem com que ela queira insistir. Então, quando ela percebe, quando ela se permite enxergar a verdade aqui, né, mesmo que ela sofra, nesses momentos em que ela se permite fazer isso, ela quer se permitir mudar aqui e sonhar aqui com algo que poderia realmente fazê-la feliz, né? Porque aí ela pensa, não, eu tenho que admitir, eu não tô bem, eu quero mudar, eu quero encontrar algo que realmente me faça feliz, eu quero viver os meus sonhos, e aqui não dá, né? Mas na maioria do tempo, ela tenta resistir. E que nas intenções, essa pessoa, como a gente viu, ela é muito orgulhosa, é uma pessoa muito teimosa, uma pessoa que tenta controlar situações, né? Imperador e rei de espadas. É uma pessoa que tenta muito controlar as pessoas também pode ser, mas quero dizer as situações, né? E é uma pessoa mais lógica, uma pessoa mais racional, uma pessoa que sempre tenta colocar estratégias ali, até mesmo para alguns de manipulação, tá? Então ela fica tentando resolver, tentando manipular as coisas, controlar para que tudo aconteça da forma com que ela quer. E como eu disse, ainda insistindo em manter essa situação aqui, mas por ego, por orgulho, por questão ali de achar que é o correto, tá? Mas não é questão de sentimentos, é uma pessoa que lida e age mais pelos sentimentos, pela razão, pelos pensamentos aqui, pela razão, do que pelos sentimentos. E essa pessoa com quem ela se relaciona pode ser muito parecida com ela, né? Tem a rainha de espadas e o rei de espadas. Duas pessoas muito racionais
que estão mais ali na situação ali porque acham que é o correto ou certo, por conta de questões práticas, por conta da estrutura, né, do acordo que foi feito, mas não tem sentimentos aqui, é mais uma questão de, eu tô aqui porque eu acho que é o correto, porque eu investi bastante tempo, né? E pode ser que essa pessoa aí que você está mentalizando tenha até alguém, algum amigo, ou frequente algum lugar onde a pessoa até oriente ela em relação a isso aqui, a relação de se permitir experienciar novas coisas, novos inícios, e ir atrás de realmente algo que ela quer, algo que faz bem a ela, mas ela continua aqui fechada, travada e não se permitindo, né? Mas no fundo ela sabe, né, com essa sacerdotisa e esse as de paus, que o que ela gostaria é ter um novo início, ou um início concreto aqui de algo que realmente a alma dela chama, ali, a alma dela quer, né? Mas ela ainda tá travada, fechada e resistindo muito. E esse é o aprendizado dessas pessoas aqui, né? Como a gente viu. Essas duas pessoas têm esse processo de castração e apego muito forte. Então, para eles darem o braço a torcer, né? Para eles desapegarem, é uma questão muito difícil. Mas a vida aí está convidando essas duas pessoas a tomar esse aprendizado, né? De parar de viver por apego, aparências, coisas materiais, e de sufocarem o que elas realmente desejam, né? Não expressarem o que realmente querem, quem realmente são. Mas aí cabe a eles tomar o aprendizado ou não. Agora vamos ver aqui em relação às ações. Quais as possíveis ações dessa pessoa em relação a você no futuro próximo? Quais as possíveis ações dele ou dela em relação a você no futuro próximo? Rainha de Ouros. Pajem de Copas. Rei de Ouros. Rainha de Espadas. Julgamento. 4 de Copas. Nove de Ouros. Oito de Espadas. De novo, 8 de Espadas, né? Essa pessoa aqui, nossa. Pra ela ser racional, que a mente dela tá uma loucura, né? Tá ali o tempo todo pensando, insegura, com medo. Muitas cartas. 6 de Ouros. E o 10 de Espadas. E aqui o 7 de Copas, o 4 de Ouros, Rei de Paus, 6 de Espadas, 5 de Espadas e o Cavaleiro de Ouros. Quais as possíveis ações dessa pessoa em relação a você no futuro próximo, então, né? Eu vejo que no futuro próximo essa pessoa pode estar mais ali envolvida em relação a esse relacionamento sério que ela tem, né? A esse relacionamento oficial aí, com que ela tem. Temos a rainha e o rei de ouros. Então ela vai estar focando mais nesse relacionamento concreto, sólido aí que ela tem, tentando demonstrar mais sentimentos. Pode ter havido alguma briga. Para alguns pode até ser que tem alguma questão aí dessas pessoas terem tido filho recentemente, ou algum filho ali precisando de atenção, algum cuidado, e essa pessoa está mais focada nessa relação dela por conta disso, principalmente por conta de filho, que tá o pajem fala sobre filhos, então pode ser algum filho ali que está fazendo alguma coisa na escola, às vezes está precisando de cuidados médicos, alguma questão assim, essa pessoa vai estar mais focada na família, tá? Principalmente para quem tem filho, mas quem não tem,
essa pessoa, da mesma forma, vai estar mais focada ali nas responsabilidades dela e tentando conciliar as coisas ali. Como a gente viu, ela vai tentar manter essa outra situação, pelo menos no futuro próximo, e ela vai estar mais envolvida nisso, mas ainda pensando em você, ainda visualizando esse relacionamento com você, pode ficar olhando fotos ali e pode até tentar falar ali, mas e porque essa pessoa mesmo focando lá no outro relacionamento, ela vai estar insatisfeita, tá? Ela tá lá com essa outra pessoa, mas perceba que esse 4 de copas está exatamente junto com a rainha de ouros. Essa pessoa vai estar lá, mas a cabeça e os sentimentos dela vai estar em você, né? É como se mesmo estando distante aqui por conta disso, ela te desse sempre um jeitinho de ficar te espiando, pensando em você, procurando saber sobre você. Até porque ela não se sente bem, tá se sentindo insatisfeita, pode se sentir entediada, tá? E por achar aqui que por você ser solteira, né? Você pode ser solteira, solteiro, e essa pessoa por saber que tá comprometida e que tá presa nessa outra situação, principalmente nesses dias que ela pode precisar ficar distante de você ali por focar mais nessa outra situação e não poder te dar muita atenção, né? Ela pode achar que você, estando solteira, você pode ficar livre, ótima, e pode conhecer novas pessoas. Ela se sente insegura, tá? Em relação à sua liberdade, em relação à sua independência, tá? E ela acha que você pode estar ali conhecendo pessoas novas, interagindo com outras pessoas e pode querer ali até finalizar o relacionamento dela e voltar para você, né? Ou ela, nesse tempo aqui que ela ficar focando na família dela, ela pode ter realmente terminado com você, se afastado aqui, e se ela fizer isso, ela vai querer voltar, tá? Principalmente aqui, se ela te vir com uma outra pessoa. Essa pessoa tá com ciúmes de você aí, tá? Então, se atente a isso. Que se essa pessoa se afastar aí, é porque ela tá focando lá em alguma coisa nessa vida dela, mas ela fica preocupada, tá? Ela fica com ciúmes de você, com as suas possibilidades aqui com 7 de copas. E ela tem apego por você, tem muita atração, magnetismo, né? E ela faz com que aumente ainda mais a ansiedade e a insegurança dela. Agora vamos ver em relação a essa outra pessoa. Quais as possíveis ações dele ou dela em relação a outra pessoa no futuro próximo? 10 de ouros. Para alguns desses dias aí que ela vai estar afastada, pode ser algum filho fazendo aniversário, tá? Ou eles tendo que atender alguma reunião de família. Para alguns tem essa questão aqui. O louco. Das cartas. Quais as possíveis ações dele ou dela em relação a essa outra pessoa no futuro próximo? 2 de ouros. Eu senti só de deixar aquela ali, tá, gente? Foi isso que eu coloquei. 3 de espadas. 8 de copas. Os amantes. A imperatriz. Pajem de copas. Dez de paus. E o 3 de paus. E aqui o 4 de ouros de novo.
apego, né? Essa pessoa tem apego às duas situações. Quais as possíveis ações dessa pessoa em relação ao oficial ou a essa pessoa aí? Do outro relacionamento dela no futuro próximo. Tem mais cartas aqui. Mas eu vou deixar porque vieram juntas e fazem sentido. 3 de paus e o 7 de copas. Essa pessoa aqui no futuro próximo, como eu disse, ela vai estar mais envolvida ali na família, nessa estrutura que ela tá nesse relacionamento mais sério. E pode ser que ela até tente ali ter a intimidade, tente se aproximar dessa outra pessoa aí durante esse tempo, tá? Até mesmo ali, se ela estiver com dúvida, às vezes eu senti aqui, e para alguns pode ser que ela tente se aproximar, tente até ter intimidade com essa outra pessoa aí, por conta das dúvidas dela, pra, tipo assim, deixa eu ver se eu realmente não consigo sentir nada para essa pessoa, deixa eu ver se eu não consigo mudar, deixa eu ver aqui o que eu realmente sinto, tá? E eu sinto que alguma coisa aqui pode dar errado para alguns. Eu tenho que falar que eu senti isso. Para alguns, essa pessoa pode falhar ali, né? Na hora lá. Na hora H lá, enfim. E a outra pessoa se sentir mal, né? Se sentir rejeitada, sentir que essa pessoa não tem mais atração por ela, se sentir ali abandonada, que essa pessoa não tem mais desejo. Isso vai fazer com que ela se sinta mal, tá? E aí, essa pessoa pode tentar resolver as coisas com essa pessoa, porque, como eu disse, tem um carinho, tem um apego aqui por essa pessoa que ela tem um vínculo mais sério, tá? Mas ela vai ficar ali, da mesma forma, mesmo que ela tá lá insistindo, né? Ela vai estar pensando em você. E quando você vem à mente dessa pessoa, a gente já viu que isso faz com que ela queira finalizar esse relacionamento. Mas por conta dos medos, das inseguranças, é como se ela ficasse, quando ela tá ali em dúvida, indecisa e pensando ali que realmente que isso aqui não vai dar certo, que ela precisa finalizar, aí ela tenta como se ficasse ali buscando consolo, carinho no colo dessa outra pessoa, até porque essa pessoa pode ser uma pessoa mais acolhedora, né? Então é como se ela ficasse ali com medo de sair desse acolhimento, dessa zona de conforto dela e pensando nas possibilidades, né? Ponderando ali e tentando, né, para alguns investir nesse relacionamento. Mas o quanto mais ela tenta, mais fica pesado, mais há sofrimento aqui, né? E ela sabe que ficar sustentando e carregando isso tá causando ainda mais dor, né? Ela não tá feliz. Então ela tá aqui planejando sim, pensando na possibilidade de encerrar esse outro relacionamento e ir atrás de novas possibilidades aqui, tá? E, inclusive, em relação a você, mesmo que nesse tempo afastado aqui ela tenha até cortado com você, não esteja falando com você, tá? E você perceba a pessoa distante, ela realmente está mais focada no relacionamento dela, na estrutura, pode estar até, como eu disse, tentando lá resolver, tentando sentir alguma coisa, mas no fundo vai acabar em decepção, porque ela vai perceber que mesmo ela insistindo, negando, ela não tá bem. E aí sim ela vai continuar pensando ali novamente nessa possibilidade de encerrar isso daqui, tá? E seguir novas possibilidades. Para finalizar, eu vou tirar um conselho aqui para você da espiritualidade sobre essa pessoa, sobre essa situação. Qual o conselho da espiritualidade para você? 6 de copas, 4 de copas e o 2 de copas. O conselho da espiritualidade para você. Você merece amor, você é adorável. Amor verdadeiro, esse é o romance da sua vida, pelo menos no momento, né? A gente viu lá a carta da estrela, que realmente era para vocês estarem passando por isso, que essa pessoa estava aí no seu destino, que você tinha que encontrar mesmo, tá? Mas foque principalmente no aprendizado. E qual o conselho da espiritualidade aqui para vocês? Vocês têm um sonho aí, né? Que pode ser bastante tempo, de um amor que vocês idealizam, né? De alguém ali com o qual você possa compartilhar amor, pode se sentir amada,
amado, e é importante que você volte esse amor para si mesma, né? Faça aqui um processo interno de se ouvir, né? Às vezes você acha que esse sonho que você tem é inalcançável, que nunca vai chegar até você, que você não vai ser capaz de construir. Isso são pensamentos negativos, e esse pessimismo. Perceba por que você não se sente capaz de construir, de manifestar esse amor que você deseja, esses seus sonhos. Por quê? O que em você faz isso? Às vezes você está entregando demais o seu amor para outras pessoas e está buscando um reconhecimento, ao invés de voltar todo esse amor para você mesma e ter o seu próprio reconhecimento, sentir e nutrir o seu próprio valor aí, para que você se perceba e se perceba capaz de alcançar tudo que você quer, e que seus sonhos são sim possíveis de alcançar. Então, tire esse tempo para perceber que você merece sim amor, que você é adorável. Se esse sonho está aí para você, quer dizer que você tem capacidade de construir, tem um amor verdadeiro aí na sua vida, né? Esse sentimento aqui não é só verdadeiro, ele é recíproco, tá? Mas que tem coisas a serem curadas no processo. E para isso é importante se interiorizar aqui e voltar toda a intenção para si, para se perdoar o seu passado e perdoar questões ali onde você não se sentiu reconhecida, reconhecido, valorizado, valorizada, questões aqui até mesmo que podem ter ocorrido na infância, de você não ter tido ali atenção, carinho, o amor que você gostaria, né? Ter criado ali algum tipo de ilusão ali a respeito disso, né? Ou visualizado ali o relacionamento dos seus pais ou de outras pessoas, e isso ter influenciado, ter criado em você alguma desilusão em relação ao amor e alguma desilusão em relação a não ser capaz, né? Por exemplo, aquelas pessoas, amor não existe, amor é só no conto de fadas, né? E ficou muito ali nesse sentimento, pensamento mais negativo de que não existe, de que não é possível, e que pelo menos para você isso não vai acontecer. Então se livre desses pensamentos, mas converse com você mesmo para entender de onde isso vem. E aí sim, liberte-se, perdoe o passado e nutra o amor próprio para que isso reverbere nessa conexão com essa pessoa e na vida de vocês, e que para que todos os seus sonhos consigam ser manifestados e que você possa sim realizar, mantendo confiança de que isso é possível, tá bom? Então é isso que eu tenho para você, lembrando que é uma leitura geral, pega apenas o que ressoar, se não ressoar, solta pro universo, escuta pra outra opção, e se ressoar, não esquece de deixar o like, comentário, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, e até a próxima. Opção 2, para você que se conectou aqui com a carta das vidas passadas, mentalizem aí a pessoa, a situação de triangular de vocês, e vamos ver aqui primeiro as energias, tá? Começando com a energia da sua relação com essa pessoa. Qual a energia da sua relação com a pessoa que você está mentalizando? O mundo. Qual é a energia da relação dessa pessoa aí que você está mentalizando, do seu ser amado com a outra pessoa? Qual a energia da pessoa que você está mentalizando, da relação da pessoa que você está mentalizando com a outra pessoa? A torre. Qual a energia da sua relação com essa pessoa que você está mentalizando? O carro. Rei de ouros. 6 de copas. E o as de ouros. Uma energia boa aqui. E qual a energia da relação dessa pessoa com a outra pessoa que ela tem?
Qual a energia da relação da pessoa que você está mentalizando com a outra pessoa que ela tem na vida dela? As cartas. Qual a energia da relação da pessoa que você está mentalizando com a outra? Rainha de espadas. 10 de paus. Cavaleiro de espadas. E o 6 de ouros. A coisa aqui não tá boa não, viu? O diabo aqui no fundo do deck. A torre de novo. A rainha de ouros. Rainha de paus. O louco. E a temperança. Tem muita castração aqui. E os medos e inseguranças de... pode ter vindo alguma coisa à tona, né? Para alguns, essa pessoa com qual a pessoa que você gosta se relaciona pode ter descoberto das traições, das mentiras. Pode ter descoberto sobre você, né? Ou ter havido alguma descoberta, alguma ruptura. Algo que veio à tona aqui de repente nessa relação que desestabilizou, tá? E é justamente para romper crenças, padrões, castrações, tá? Mentiras aqui entre elas e uma possibilidade de um novo início aqui que seria com você, né? Mas é importante cura e sabedoria, mas não é só sabedoria, harmonia, né? A palavra que eu tava buscando para que isso aconteça. E realmente a energia de vocês no momento tá próspera, tá? Aqui com a carta do mundo e o carro, mostra que há desafios sim, inclusive desafios de virar a página e se permitir experienciar o novo, se jogar nessa nova jornada ali, ter a coragem de se render às novas possibilidades. E eu sinto que, principalmente dessa outra pessoa aí que você se relaciona, tá? Pode ter aqui, mas de qualquer forma, tem aqui uma oportunidade de um novo ciclo, tá? Mas é importante deixar velhos hábitos, velhos padrões de lado, que inclusive traz conflitos aqui, desafios até mesmo na própria segurança, em padrões materiais, questões aqui e desafios internos, né? Medo de confiar aqui, alguma questão aqui com o pai pode ter acontecido entre vocês ou entre na sua vida ou na vida dessa pessoa, na infância aqui, tá? Que fez com que essa pessoa aqui não conseguisse, as duas pessoas, ou uma das duas, né, por conta dessa questão, é como se não conseguisse tomar o rumo das próprias vidas, não conseguisse ir ali em frente para seguir com as suas próprias decisões, né, como se ficasse vendada, eu quero isso, mas eu tô com medo aqui de encarar essa nova oportunidade, de me render, não sei se isso vai dar certo, não tenho confiança. E é uma relação aqui que traz esse desafio aqui de sim, se permitir, né, confiar aqui. Veja que a menina tá aqui de olhos fechados, mas ela tá confiando ali de interagir com a tartaruga e de experienciar essa parceria aqui entre elas de uma maneira leve, uma maneira suave. E aqui, por conta dessa energia muito material aqui, né, às vezes é só focado em questões práticas. E a vontade de manifestar, materializar e não de experienciar as coisas de uma forma leve, de uma forma sensível e deixar que com aquilo se aproxime e toque no seu coração, né, se permitindo esse novo início de acordo com aquilo que você sente. Então é como se quisesse ter confiança aqui, e clareza de que algo vai dar certo, que é algo concreto antes mesmo de se permitir confiar, de experimentar ali essa coisa nova. Mas a partir do momento em que vocês confiam e seguem a intuição, o coração de vocês tem uma energia de avanço muito forte e de materialização também, tá? Tem uma troca legal aqui, uma possibilidade de curar essa criança interior, principalmente para aqueles que têm problema em relação ao pai, né? Curar esse processo que bloqueia aqui a vida amorosa de vocês, tá? Algum medo de perder ele, algum medo de perda financeira, achar que precisa focar nessa área material, tá? Isso pode bloquear ali essa questão de trocar ali sentimentos e não coisas concretas. E aqui na relação dessas outras duas pessoas, né? A coisa aqui não tá boa, tá? É um momento aqui de ruptura mesmo, a vida tá ali trazendo desilusões, atrás de desilusões, principalmente na questão de rigidez, né? Tem peso aqui nessa relação. Veja que a rainha de espadas com o cavaleiro de espadas são duas pessoas muito racionais, duas pessoas práticas, tá? Mas pelo excesso de racionalidade, às vezes até
por frieza, ali questão de autocontrole, de controlar um ao outro e a situação, né? Não tem uma troca equilibrada. É como se essas pessoas aqui trocassem mais acusações, trocassem mais farpas, mais controle ali do que o sentimento em si, né? E isso causa muito peso, pode causar ressentimento, frustração. Então a vida está colocando aqui um basta, né, nessa energia tipo, tão controladora, tão rígida aqui, para que as coisas possam fluir, né, para que essas pessoas se libertem dos medos, dos pesos que elas trazem, que faz com que elas sintam essa necessidade de controle aqui, que acaba sendo tóxica para o relacionamento, tá? E faz com que elas não se sintam bem e sejam críticas até com elas mesmas e não consigam compartilhar, fazer uma troca justa e uma troca equilibrada nessa relação. Agora, vamos ver como essa pessoa está em relação a você. Como estão os pensamentos, sentimentos e intenções. E eu esqueci de mencionar essa carta, né? Que é uma relação de outras vidas, é que desafios que vocês trazem, que estão vindo à tona aqui no momento, para que vocês quebrem padrões e haja mesmo desilusões, para que vocês percebam a própria verdade aqui, vão atrás do que vocês realmente querem, controlando a própria vida, o próprio destino, controlando a si mesmo, não querendo controlar um ao outro, tá? Tanto na relação sua com essa pessoa e da outra pessoa com essa oficial, com essa outra pessoa que ela tem. Como estão os pensamentos dele ou dela em relação a você? Como estão os pensamentos dele ou dela em relação a você? Justiça. Essa carta aqui, ela é exclusiva aqui desse deck. O Rei de Paus. Pagem de Paus. E a carta da Roda da Fortuna. Deixa eu ver para onde essa Roda da Fortuna vai levar. Rainha de Copas. Agora, como estão os sentimentos dessa pessoa em relação a você? Como estão os sentimentos dele ou dela em relação a você? Seis de amantes. Os amantes. Sacerdotisa. Eu sinto que essa pessoa aqui pode ter uma dúvida que ela não fala pra ninguém. A Lua. Só arcano maior até agora aqui no sentimento, hein? Dois de Copas. Nossa. Vamos ver o que mais. Como vai finalizar isso aqui? Gente, As de Copas, As de Paus. Essa pessoa aqui gosta muito de você, viu? Se você tiver dúvida, não tem. Essa pessoa gosta muito de você. É claro, né? Se você ressoar com a leitura, se você sentir que as coisas estão falando realmente batem com a situação de vocês, tá? Mas aqui tem muito sentimento, tem muita conexão, tá? Muito arcano maior aqui também.
Quais as intenções dele ou dela em relação a você? É um enforcado. Oito de copas. Quatro de paus. Força. E o 6 de copas. Vou colocar mais uma. Ele tava querendo sair, saiu mesmo aqui o Cavaleiro de Copas. E no fundo do deck o Rei de Ouros. 4 de copas. 3 de copas, 10 de paus e 8 de espadas. Ok. Vamos lá. Lembrando que os pensamentos, sentimentos e intenções, a gente está olhando aqui como estão no momento, tá? Em que você está assistindo a este vídeo. É importante ter consciência de que as energias podem mudar, né? Isso é como a pessoa está agora, mas as coisas podem ser alteradas, tá? As energias sempre mudam conforme as pessoas trabalham as energias e conforme o livre-arbítrio também. Então, como estão os pensamentos dessa pessoa em relação a você? Essa pessoa aqui, ela tá tentando ser justa, ela tá muito analítica, pode estar ali nessa questão mais astuta ali, né? Ponderando o que eu faço. Ela tá querendo tomar uma atitude, tá? Na sua direção, ela pensa em você com muita atração, com muito desejo, e ela fica sempre ali te observando, querendo saber de você, querendo interagir, né? Mas num espírito livre, ainda não comprometido, tá? Ela pensa em você de uma forma muito bonita, muito atraente, tem muito magnetismo, e ela te observa, pensa aqui no que ela pode fazer, como ser justo, mas ainda ela tá meio racional e por isso ela ainda age pensa em você de uma forma mais descomprometida, tá? Mas tem sentimentos por você, inclusive até nos pensamentos, ela vê você como uma pessoa muito boa, uma pessoa muito generosa, uma pessoa que compartilha sentimentos com ela e ela aprecia isso e vê você como alguém destinado a ela, mas no momento ela tá pensando nesse espírito mais livre ali, não querendo, deixando as coisas fluírem naturalmente, né? Não querer forçar nada, até mesmo porque ela ainda tá ali analisando o que ela deve fazer. Então é como se ela quisesse só aproveitar o momento e ir leve com você, tá? Mas aí aproveitando da sua companhia. E aqui nos sentimentos? Aqui nos sentimentos é onde essa pessoa mais se mostra aqui em relação a você, tá? Tem muito arcano maior que significa, né, que essa pessoa tem sentimentos intensos, fortes por você, tá? Que fogem do controle dela. É uma conexão forte aqui. Essa pessoa tem a carta dos amantes, né? Essa pessoa aqui, ela sente uma conexão, uma ligação especial com você, vê você como alguém que se conecta, que se encaixa. Para alguns ela pode até sentir que é algo ali de outras vidas, tá? Para quem acredita nisso, mas ela percebe que é algo diferente e que ela tem sentimentos intensos por você, né? E também tem muito atração, muito desejo, muito mistério aqui, e isso agrada, isso encanta essa pessoa. E aqui com 2 de copas, essa pessoa aqui, né? Essa pessoa te ama, tá? Para quem tá conhecendo agora, tem o potencial dessa pessoa te amar, porque ela sente uma conexão muito forte, sente mistério, atração, ela gosta desse. É como se essa questão de ser escondido, de ser proibido aqui, atiçasse ainda mais essa pessoa, tá? Desse ainda mais desejo, mais vontade ali. É como se essa pessoa se sentisse adolescente ali, podendo sair, né? E vendo no que vai dar ali, meio às escondidas. E essa pessoa gosta disso, ela tem uma sensação muito boa entre vocês, mas, né, por enquanto é algo escondido ali, né? Ela guarda esse sentimento só pra ela. E talvez nem pra você ela expresse isso, né? Como a gente viu, ela tá ali tentando só viver o momento, mas na verdade ela já tem muitos sentimentos enraizados, sentimentos verdadeiros e uma relação, uma conexão muito forte que ela nem mesmo consegue explicar ou controlar, tá? E aqui nas intenções, essa pessoa agora nas intenções é aí que pega, aqui como sempre, né? E nas ações também.
Aqui nas intenções, essa pessoa ela tá aqui confusa, ela não sabe o que fazer, ela tá estagnada. Por conta de tudo isso aqui que ela sente por você, ela fica com vontade de dar as costas aqui, de sair da estrutura onde ela tem, tá? Mas ela ainda tá resistindo. Porque ela tá com esse sentimento aqui de que você provoca essas borboletas no estômago para ela. Essa pessoa tá encantadinha, ela tá apaixonadinha por você, ela quer paquerar, ela quer sair, te fazer proposta, né? Ser romântica com você. Mas ainda tem essa outra questão, e isso faz com que ela resista, né? E quanto mais ela sente isso por você, mais ela pensa que em sair dessa estrutura que ela tem, mas ela tem resistência, porque ela ainda se sente estagnada, não se sente pronta a fazer isso, né? Então é uma pessoa que pode estar aí paralisada, as coisas, você pode sentir que as coisas não estão fluindo, é porque mesmo que ela queira muito, ela ainda não consegue. E ela não consegue explicar porque o que ela sente é essa ligação de outras vidas também, né? Mas aí ela pondera bastante, fica refletindo por conta desse outro compromisso que ela tem, né? Por conta desse triângulo em si, que ela acha pesado, né? E não sabe, aí fica aqui insegura, com medo, querendo manter, né? Essa outra coisa. Porque é como se ela achasse que seria o certo, né? Que ela não pode ser injusta com essa outra pessoa. Mas tem bastante ansiedade aqui, né? É como se ela já estivesse ficando cansada, já como se estivesse ficando pesado. Como a gente vê na energia, ficar insistindo nisso aqui gera peso para essas pessoas, né? Elas estão mais ali por questão de controle, mas a gente vai saber mais quando a gente olhar aqui agora em relação a essa pessoa que você está mentalizando sobre a outra pessoa que ela tem. Vamos lá, ver em relação a essa outra pessoa. Continue mentalizando aí. Como estão os pensamentos da pessoa que você está mentalizando em relação a outra pessoa que ela tem? Sete de paus. Dez de copas. Pagem de paus. Rei de paus. Essa pessoa é bem analítica, né? Ela sempre sai aqui como cavaleiro de paus, mas aqui fala como o produtor executivo, né? Uma pessoa que gosta de realmente analisar e controlar tudo aqui, fica refletindo bastante para os sentimentos. Quais os sentimentos da pessoa que você está mentalizando em relação a essa outra pessoa que ela tem? Nove de copas. Dois de espadas. Quais os sentimentos dele ou dela em relação a essa outra pessoa? Rainha de paus. Seis de ouros.
e a força. Entendi. Agora as intenções. Quais as intenções dele ou dela em relação a essa outra pessoa? Eremita. Sete de espadas. 5 de paus. Sacerdotisa. E o 4 de ouros. Ok. Essa pessoa também aqui tem apego à estrutura, tá? Dela. Mesmo ela tendo muito sentimento por você, sentindo muita conexão, muita atração, ela tem muito apego ali à estabilidade, né? Ela pode ter algum trabalho ou coisas materiais que ela construiu junto com essa pessoa, para alguns até família ali. E no relacionamento em si, por isso ela é resistente, tá? Ela tem esse apego muito forte. Mas você confunde muito essa pessoa aqui. Mas vamos lá, como estão os pensamentos dessa pessoa em relação ao oficial, essa outra pessoa que ela tem, tá? Essa pessoa aqui é como se ela estivesse realmente vivendo um drama, tá? Ela tenta ali colocar uma máscara, fingir que tá tudo certo, fingir que o relacionamento ali dos sonhos, que tá tudo bem, tá tudo ótimo, que eles são muito felizes, mas é como se essa pessoa aqui, né, é como se ela estivesse fingindo, eu sinto, tá? É como se ela estivesse colocando bloqueios ali para aceitar que as ilusões, as projeções que ela trazia em relação a essa pessoa eram só ilusões mesmo, tá? Então é como se ela estivesse agindo ali e fingindo uma falsa felicidade, mas tentando ser otimista de que daria certo, tentando fazer as coisas ali, né? Para continuar mantendo o relacionamento, porque ela acha que é o certo, porque ela já se comprometeu e ela acha que tem uma promessa ali, que ela tenta continuar sendo otimista, continuar acreditando que as coisas podem dar certo com essa outra pessoa, tá? E ela tá analisando, estudando bastante nas próprias ações aqui, refletindo no que ela deveria fazer. E ela tá refletindo bastante. E aqui nos sentimentos, né? Essa pessoa aqui, outra questão dela que faz com que ela se sinta que queira manter esse relacionamento é que essa pessoa aí se encaixa nas expectativas, né? Que fala fantasia, se encaixa ali nas fantasias, nas expectativas que ela traz. É como se por muito tempo essa pessoa acreditasse que essa outra pessoa fosse o par ideal, que ela se encaixa ali nos padrões, nas ideias e nas fantasias que ela trazia de um parceiro ideal, de um parceiro perfeito ali para ela, né? Mas isso já está causando confusão, ela já está em conflito no momento em que ela te conheceu, que te encontrou. Eu vejo muita rainha de paus, né, como a outra pessoa que chegou depois, no caso, aquela que está causando confusão, né? Então ela tá em conflito no que antes ela acreditava ser o certo, até se encaixa aqui nessa questão do 9 de ouros, de copas, inclusive 9 e 10 de copas, né? Fala de sonhos, de desejos, ilusões, projeções, tá? E agora é como se ela estivesse fingindo para sustentar esse ideal, essa promessa, essa proposta que ela tem, né? Com essa outra pessoa. E aqui nos sentimentos ela tem idealizações, mas eu sinto que essas idealizações de se encaixar, de ser um sonho realizado, de atingir as expectativas era mais no passado. A partir do momento que ela te conheceu e trouxe todo esse magnetismo, atração, esses sentimentos intensos, fez com que ela criasse dúvidas e conflitos se essa outra pessoa realmente é tudo aquilo que ela esperava, se é realmente a pessoa certa para ela, tá? Mas ela tem alguma estabilidade ali que ela preza a parceria com essa outra pessoa e por isso ela ainda tenta resistir e manter, né? E como eu disse, usando uma máscara de que tá tudo bem, tá tudo ótimo, mas no fundo ela tá aqui em conflito. E aqui nas intenções, nessa pessoa, as intenções dela é tirar um tempo para ela, tá? Para ela refletir, para ela analisar. Ela ainda quer esconder, inclusive ela tá escondendo os conflitos. Ela até se sente um pouco mal que de esconder, né? Que há outras possibilidades, que seria você no caso, ou outras pessoas, contatinhos, se essa pessoa tiver, tá?
E aí ela tá interiorizando, ela tá se escondendo e pode até estar mais calada com você, mas principalmente com essa outra pessoa, porque ela tentando esconder as outras situações e tá tentando esconder o conflito interno que tá trazendo a ela nesse momento, tá? Então ela tá bem introspectiva, conversando com ela mesma e com apego, né? Porque é como se a intuição dela falasse coisas, né? Tentasse fazer com que ela perceba a própria verdade, olhasse para o próprio eu ia falar em outros ângulos, mas veio aqui pro próprio umbigo. Pode ser uma pessoa mais egoísta para alguns, tá? Que pensa ali no bem pessoal dela, mas que agora ela tá tendo novas ideias. Como eu disse, o que antes ela encaixava no padrão, no ideal dela, agora não tá fazendo sentido. E pode ser que ela tá mentindo por outras coisas, em relação a outras coisas, escondendo outras coisas dessa pessoa. E isso gera muito conflito interno nela, ter que esconder, tá? Porque ainda tem apego à estrutura que ela traz. E ela ainda tem vontade aqui de se esforçar por esse relacionamento. Mas ela ainda está ponderando aqui se deve ou não continuar investindo nisso ou se ela deve partir no outro. E mais uma vez conflito, né? Ela tem conflito aqui porque ela tem medo de perder a estabilidade que ela possui. E finalizar os novos ciclos, né? Ela tem medo de finalizar novos ciclos e sair perdendo, né? Como se ela não confiasse, ela tem medo de largar aquilo, tem medo de largar o certo pelo duvidoso. É bem isso aqui, tá? Agora vamos nas possíveis ações dele ou dela em relação a você no futuro próximo. Quais as possíveis ações dele ou dela em relação a você no futuro próximo? A sacerdotisa, muita essa questão de mistério aqui na energia dessa pessoa, né? As de ouros. O eremita, aqui também o eremita. Quais as possíveis ações dele ou dela em relação a você no futuro próximo? 7 de copas, a pessoa vai ficar analisando as possibilidades dela. Rainha de paus, te ver como uma pessoa muito bonita, uma pessoa muito atraente, magnética, tem muito desejo aqui por você. 5 de paus, mais uma vez escondendo os conflitos internos dela, escondendo essa situação, né? Muita questão de competição aqui. 7 de espadas, de novo. Nossa, essa pessoa aqui. O sol. Rei, 3 de ouros e a imperatriz. E o 2 de ouros aqui no fundo do deck. Nesse futuro próximo aí, essa pessoa vai estar escondendo bastante coisa, tá? Ela pode até ficar mais silenciosa, pode ser que ela dê uma afastada de você, mas não vai ser só de você, não. Para outra pessoa, ela vai estar mais introspectiva, tá? E mesmo que ela não se afaste realmente ou não corte a comunicação com você, você vai perceber que essa pessoa tá mais calada, que ela tá mais distante, tá mais introspectiva, porque ela tá guardando muita coisa, tá? Como eu disse, ela pode não contar nem mesmo para você aqui o que ela tá sentindo, toda essa confusão que tá afligindo ela. Ela tá com muitos conflitos internos, muita coisa guardada, muita coisa não dita, e ela tá, às vezes se sente até sufocada com isso. Então é um momento aqui que ela tá precisando parar aqui para se entender, para se ouvir, para ter a clareza que ela não tá encontrando. E ela pensa numa oportunidade com você, pode nesse meio tempo aí bolar uma estratégia de ter uma oportunidade, pode te chamar para sair, para vir aqui para mim para comer, te chamar para comer alguma coisa, tá? Querer pagar algo para você ali, te chamar para fazer, às vezes você pode esbarrar com essa pessoa no shopping, tá? Mas ela pode bolar alguma estratégia e também estar mais voltada em questões financeiras também nesses próximos dias. Mas como eu disse, ela vai precisar de um momento aqui, principalmente
a parte principal aqui, porque sai bem no centro, né? Que ela vai estar mais introspectiva, mais calada, refletindo, buscando a própria verdade, o que realmente faz bem a ela, o que realmente faz feliz, o que ela realmente quer, e pensando nessas possibilidades, onde ela quer investir a energia, qual parceria faz bem a ela, como ela pode trabalhar e qual opção seria mais correta para ela, né? E pensando em você também com muita atração, com muito magnetismo, querendo muito estar com você, pensando que você seria uma boa oportunidade, mas ao mesmo tempo com medo de largar essa outra situação aí, tá? E ela vai ficar ponderando bastante. E se ela se afastar ou cortar o contato, ela volta, tá? É só um momento de reflexão mesmo, mas depois ela volta aqui e pode até falar o que pensa em finalizar esse relacionamento dela, né? Que o Rei de Ouros com o mundo, mas ela tá bastante racional, né? Ponderando o que é certo ou não. Ela tá mais agindo aqui pela intuição, pelos próprios sentimentos, o que ela gostaria de encerrar esse ciclo, né? Mas a parte racional dela fala para ela pensar direito no que ela quer fazer. Então, nesses próximos dias, no futuro próximo, o que eu sinto que a maior possibilidade de ação dessa pessoa é ficar refletindo sobre o que ela deveria fazer, né? E com isso ela pode ficar mais afastada, mais caladinha aí. Agora, em relação a essa outra pessoa, vamos ver. Quais as possíveis ações dele ou dela em relação a outra pessoa que ele ou ela tem no futuro próximo? O enforcado. O que é enforcada? A Imperatriz. As de Espadas. Eu senti que para alguns pode ser que essa pessoa queira abrir, tá? Querer se abrir para essa pessoa aí com quem ela tem um relacionamento sério. Querer se comunicar de uma forma verdadeira, honesta. Mas logo ela se fecha de novo. Cavaleiro de Paus. Olha o Rei de Espadas aí de novo. Sete de Ouros. Oito de Ouros. E o Hierofante. E aqui o 3 de Paus. Quais as possíveis ações da pessoa que você está mentalizando em relação a essa outra pessoa que ela tem, né? Como eu disse, não é muita coisa não tem muita atitude não, tá, gente? Mas é mais reflexão mesmo aqui também nesse relacionamento. Essa pessoa, principalmente nos próximos dias aí, mais pro início desse tempo, né? Ela vai estar estagnada, ela vai estar refletindo bastante, vai ficar pensando aqui sobre a ideia de se libertar, de ser independente, de sair desse compromisso aqui, tá? E de viver novas paixões, novas aventuras, inclusive de ir até você aqui, né? Mas, logo esse Rei de Espadas dela toma controle novamente aqui e fala, não, o certo é você ficar com essa pessoa aí, né? Você já tá acostumado, tem apego aqui, essa pessoa é acolhedora, você já construiu algo, o certo é o correto é você continuar onde você está, né? E aí ela vai ficar conflitando, né? E por isso ela vai acabar não tomando nenhuma atitude, porque ao mesmo tempo que ela quer se libertar para ser livre, para viver novas experiências, a parte racional dela vai falar para ela continuar onde ela está. Então ela vai levar um tempo aqui para encontrar a própria verdade, tá? Vai ficar buscando ali o que ela deve fazer, o que seria correto e vai continuar tentando investir nesse relacionamento, mas meio apática, tá? Esperando aqui, é como se com o tempo ela fosse encontrar a solução, é tipo isso, tá?
Mas, como eu disse, para alguns, durante esse tempo, no futuro próximo, ela pode tentar se comunicar com essa outra pessoa, tentar trabalhar na comunicação, tentar se abrir mais, tentar expressar, colocar, vir à tona aqui com coisas que ela já tem guardado há muito tempo em relação a que esconde dessa pessoa, né? Coisas ali do cotidiano, até pequenas coisas que ela tem guardado há bastante tempo ali. Então pode ser que ela acabe expressando isso, né? Até mesmo para desabafar ali, porque é muita pressão interna. E ela pode trabalhar ali na comunicação com essa pessoa ali, falar coisas que há muito tempo ela vem guardando e que até estão fazendo com que ela se sinta mal, né? De ficar escondendo. E para alguns pode ser que ela até faça algum gesto aqui romântico, algum gesto legal em relação a essa outra pessoa depois de muito tempo, né? Para tentar aqui trabalhar, tentar investir nesse relacionamento e fazer as coisas avançarem. Mas como eu disse, logo lá para o finalzinho desse tempo, ela pode se fechar de novo, tá? Refletir aqui, porque ela está num conflito interno muito grande. Então ela se fecha de novo, ao mesmo tempo que ela tenta investir e trabalhar na comunicação, com o passar do tempo, logo em seguida ela acaba se fechando de novo, se interiorizando para se encontrar aqui, para se entender, ficar refletindo sobre esse relacionamento, pensando nas próprias crenças, nas tradições, no que seria o correto, tá? Nas castrações dela também. Então, é isso, não espere grandes coisas dessa pessoa aqui não, ela vai estar mais confusa e reflexiva nesse tempo e vai estar refletindo aqui sobre as possibilidades do novo com você também, tá? Das possibilidades de experimentar coisas novas, mas ela está insegura. Para finalizar, eu vou tirar aqui um conselho da espiritualidade para você sobre essa pessoa, sobre essa situação. O conselho da espiritualidade para você sobre essa pessoa, sobre essa situação. 5 de ouros, 7 de ouros também, a luta que é o cavaleiro de espadas, e é bem isso aqui mesmo. O conselho da espiritualidade para você sobre essa pessoa, sobre essa situação. Relacionamento de vidas passadas, mais uma vez confirmando que vocês têm um vínculo aqui de vidas passadas, até essa relação mesmo, né? Alguma questão kármica que vocês precisam pagar aqui, precisam aprender para se libertar desse ciclo, e que todas essas fases da lua faz que mostra que é realmente um ciclo que vocês têm enfrentado, que traz muito conflito interno em vocês, um no outro, na relação, tá? E é uma carência emocional aqui, um medo de perder, um medo de ser abandonado, de rejeição, que vocês podem ter enfrentado em vidas passadas. Em vidas passadas pode ser que um ou outro tenha rejeitado aqui, né? Tenham perdido um ao outro de alguma forma, não puderam estar juntos. E aí vocês trazem essa ferida de alma, de abandono, de falta aqui, né? De escassez, o que bloqueia a sua prosperidade e faz com que vocês queiram ter o controle da situação, queiram que as coisas aconteçam rápido e não esperem o tempo das coisas, né? Como se estivesse querendo a garantia, porque estivessem com medo de não colher os frutos lá no futuro, né? Como se com medo, né, de não dar certo. E a vida tá pedindo para vocês tenham paciência, que é só confirmando, né? Vale a pena esperar o tempo divino está agindo na sua vida amorosa. Tenha paciência, larga a mão do controle, deixa que as coisas fluam naturalmente, que no momento certo tudo vai acontecer. Inclusive em relações aqui, vínculos de alma, questões de vidas passadas, kármicas, levam um tempo para que esse aprendizado seja tomado, né? Às vezes leva até vidas, não tô falando que vocês não podem resolver nesta, tá? Mas às vezes levam até vidas, porque eu tô vendo aqui que são ciclos que vocês trazem desde vidas passadas que ainda influencia na relação de vocês, tá? Então vocês precisam tomar esse aprendizado para que você se comprometa consigo, que cure essas questões, né, que trazem impulsividade, controle, trazem rigidez, não conseguem esperar o tempo das coisas. Para que vocês consigam esperar pelo momento certo para viver um novo ciclo com essa pessoa, tá? Para alguns pode ser que durante esse tempo, porque que pode demorar bastante tempo para alguns, tá? Dessa pessoa decidir até vocês conseguirem ficar juntos.
Porque, como eu disse, é um processo de alma, é um karma, é um aprendizado que precisa ser tomado. E aí sim, quando vocês libertarem essa energia, abrirem mão do controle, deixar que as coisas fluam naturalmente, pode até para alguns aparecer uma nova pessoa na sua vida que vai te ajudar a perceber e curar esses padrões aqui que você traz que interferem na conexão com essa pessoa, tá? Então não resista. E se você ainda quiser essa pessoa, se quiser esperar, espere vivendo, né? Tem uma conexão muito forte. E é importante que cada um trabalhe nos seus próprios ciclos, reconheçam-se a si mesmo, priorize a si, dê esse reconhecimento, dê esse carinho, essa atenção que vocês esperam do outro para si mesmo. E para alguns também tem questões com a família lá que eu disse, na energia que causou essa sensação de abandono, de rejeição, de medo de perda, escassez, né? Então olhe para isso aqui, porque isso causa muita rigidez, muita criticidade, muito controle e também se perdoe, né? Tenha paciência consigo, inclusive, para você conseguir superar e se libertar desse padrão, tá bom? Então é isso que eu tenho para você. Lembrando que é uma leitura geral, pega apenas o que ressoar. Se não ressoou, solta para o universo, escuta outra opção. E se ressoar, não esquece de deixar o like, o comentário, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E até a próxima.